Olá amigos, olá amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal do NEP Honório Abreu. Paz e bem a todos os corações que já reconhecem em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Se esta é a primeira vez que você está chegando aqui ao nosso canal, se o conteúdo, se os estudos, se as mensagens fizerem sentido ao seu coração, mas apenas se fizerem sentido ao seu coração, por favor, considere-se inscrever-se no mesmo. Nós alcançamos hoje 2.400 inscritos e isso só é possível graças a você, meu irmão, graças a você, minha irmã, que confia nessa tarefa e auxilia-nos sobremaneira a ampliar esse trabalho. E tanto para você que vem pela primeira vez, quanto para você que já está conosco há algum tempo, se o estudo de hoje ele te ajudar, se o estudo de hoje ele colaborar no conhecimento de O Livro dos Espíritos, por favor, não se esqueça dos nossos 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Eu sempre falo, eu sempre vou repetir. O crescimento desta obra depende única e exclusivamente de você. E hoje eu tenho um convite para fazer. Vou até pegar aqui para não errar nada, que minha cabeça não é muito boa. Nós, nessa semana que se inicia agora, no dia 4 de maio até o dia 9 de maio, nós teremos a Semana Espírita 2026 do Centro Espírita Jorge de Humildade, na cidade de Uberlândia. Vai estar comemorando aí os seus 84 anos de história, de fundação, de aprender, de servir e de evoluir com Jesus. O título da Semana Espírita é esse: Aprendendo, Servindo e Evoluindo com Jesus. E eu quero deixar um convite aqui, você, meu amigo, você, minha amiga, que é de Uberlândia, eu quero que você também transmita este convite a outras pessoas. Nós estaremos no Centro Espírita Jorge de Humildade, em palestra presencial, no sábado agora, dia 9/5, às 17 horas, também conhecido como 5 horas da tarde. E o nosso tema será a maior necessidade. O Centro Espírita Jorge de Humildade, ele fica localizado em Uberlândia, na rua Arlindo Teixeira, número 740, bairro Martins. Vou repetir: Arlindo Teixeira, número 740, bairro Martins. Por favor, a gente sempre quer conhecer quem nos acompanha por aqui. Então, por favor, se você nos acompanha de Uberlândia e região, temos muitas cidades próximas lá, e estiver passando por lá, sábado, 17 horas, também conhecido como 5 horas da tarde, estaremos presentes no Centro Espírita Jorge de Humildade. Pois bem, hoje é segunda-feira, nós iniciamos a nossa semana sempre com o Livro dos Espíritos, mas nós sempre fazemos questão de ler aqui os comentários daqueles que estiveram conosco, no caso na sexta-feira, estudando a obra Sinal Verde. A Lúcia Helena da Silva, bom dia, minha irmã, está sempre conosco. A Cissa de Praia Grande, São Paulo, está sempre conosco. A Gladys Ferreira Braga, da cidade de Machado, no estado de Minas Gerais, sempre traz para nós reflexões profundas e hoje ela escreveu: à luz da nossa abençoada doutrina, afabilidade e caridade não são apenas boas maneiras, são manifestações da nossa evolução espiritual. No cotidiano, especialmente no comércio e nos contatos mais simples do nosso dia a dia, temos um vasto campo de aprendizado. Kardec nos ensina que o progresso do espírito acontece principalmente com ações repetidas, e não só em grandes gestos. Por isso, gentileza, paciência e respeito ganham um valor enorme. Precisamos sempre tentar pôr isso em prática. No Evangelho, no capítulo 9, temos o item afabilidade e doçura, que vale sempre reler. Eu amo esse item, minha irmã. Vou tentar lembrar de cabeça aqui que ele vai falar, né? Que essa afabilidade e a doçura, que são filhas, né? São consequências diretas. O amor ao próximo, né? Ele conduz a afabilidade e a doçura. Ele traz como manifestação a afabilidade e a doçura. É maravilhoso, esse texto é maravilhoso e eu agradeço a você por nos fazer relembrar. Bruna Miranda, bom dia, minha irmã, tudo bom com você? Ela colocou aqui: sempre maravilhoso estar presente nos estudos, Deus abençoe a todos nós. Pedro Eduardo Martins, nosso amigo de Frutal. Ô Pedro, quem sabe a gente não se encontra em Uberlândia no sábado?
Pertinho, né? Que eu saiba, é pertinho, quem sabe. Bom dia, meu irmão. Hamilton Martins, nosso amigo aqui de Patos de Minas, que frequenta a Fraternidade Espírita Caminho da Luz. Aliás, hoje, dia 4 de maio, hoje na segunda-feira, a gente está lá na Fraternidade Espírita Caminho da Luz, aqui em Patos de Minas, conversando presencialmente sobre o tema fragilidades. Quem for de Patos de Minas e quiser assistir a essa palestra, a esse estudo, fica aqui o convite muito amável e cheio de doçura, como a Gladys colocou para nós. Bom, pois bem, nós estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e nós estamos falando da transmigração progressiva. E paramos na pergunta 192. O codificador Allan Kardec, ele indaga aos espíritos: pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Então é uma pergunta muito interessante do codificador. Porque a gente quer, agora que nós aprendemos com o espiritismo, a questão da transmigração, a questão da progressão espiritual, da progressão do espírito, a gente quer vencer as etapas. Então Kardec fala: se eu tiver uma conduta perfeita, nessa vida eu já consigo ser espírito puro? E aí o que os espíritos vão responder? Não. Pois o homem que acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Isso aqui tem uma frase que, meditando uma vez, ela veio até mim e que traduz muito esse ensino que os espíritos estão nos trazendo aqui. As pessoas me perguntam: a doutrina espírita responde a todas as perguntas? E por muito tempo eu dizia: com certeza sim. Hoje, mais maduro, eu respondo: não. A doutrina espírita não responde a todas as perguntas, porque existem perguntas que eu nem mesmo sei como fazer. Mas as perguntas que eu já sei fazer, ela, de maneira satisfatória, responde. Então tem perguntas que eu ainda não sei, tem pontos evolutivos que eu não comecei nem a arranhar, que eu não vislumbro. Então não tem como a gente vencer todas as etapas que a gente precisa para ser um espírito puro em uma vida só. Ou, trazendo aqui a pergunta de Allan Kardec, nesta vida apenas. Ele pode ser tão perfeito quanto permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Essas comparações que os espíritos fazem são maravilhosas. Existem etapas a serem respeitadas, etapas a serem preenchidas. Por mais que a criança seja um prodígio, ela ainda tem outros conhecimentos e outras construções a fazer. Por mais que o espírito seja um prodígio nesse planeta, existem outros conhecimentos e outras etapas. Aqui a gente é menino, aqui a gente é criança. Falta muito ainda. Da mesma forma também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progride senão num sentido, é necessário também que progrida no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Olha que interessante. Então a gente não vai conseguir chegar no estado de puro espírito. Mas quanto mais a gente progredir, mais a gente vai conseguir atenuar as nossas provas que ainda vão existir. Porque às vezes você fala: então não vou ser puro espírito agora, eu não vou fazer um trabalho tão grande. Não, mas peraí. Você já vai conseguir muita coisa. E é por isso que você vai progredir. E aí nós temos a pergunta 192A. Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Aí a pergunta foi diferente. Tudo bem. Nessa vida eu não vou conseguir avançar para ser puro espírito. Vou precisar ainda de um caminho longo. Mas eu posso dar uma atenuada no que vem por aí? E o que os espíritos respondem? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Eu vou repetir aqui, vou frisar. Mesmo que eu não consiga fazer tudo que eu tenho que fazer para ser um espírito de primeira ordem, de primeira grandeza, de primeira classe, nesta vida eu posso fazer muito ainda para atenuar, para amainar muitas questões que permanecem comigo. Que eu não seja negligente e que eu não permaneça estacionário.
E a pergunta 193, que vai ser a última que a gente vai fazer hoje, porque as perguntas aqui deste subitem, elas têm A, B, C e comentários, então a gente vai com bastante calma. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. Então aqui fica um conceito que a gente não vai esquecer. O espírito não retrograda. Se ele fez uma evolução, ele pode ficar estacionado, mas ele não retrograda. Ele não sai daquela posição, daquela conquista moral que ele conseguiu angariar numa vida precedente. Como posição social, a gente pode variar. Né? Para quê? Até pela questão do aprendizado. Mas nessas questões do espírito, o que nós conquistamos é nosso. É o que é propriedade nossa. O que nós conquistamos em nível do espírito é nosso. Nós não perdemos, nós não retrogradamos. Nós podemos ficar estacionários através da negligência. Vamos firmar esse conceito, porque ele vai ser muito importante de agora para frente. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenha feito sentido ao seu coração. E se fez sentido, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Pessoal de Uberlândia, reforço o convite. Sábado, 5 horas da tarde, sábado dia 9. Vou falar no estudo de quarta, vou falar no estudo de sexta, para que a gente não esqueça isso aí. Quem sabe a gente possa se conhecer, quem sabe a gente possa se encontrar. Meu nome é Uriel Augusto, eu vou ficando por aqui. E até quarta-feira, onde nós continuamos a meditar em torno da obra Caminho, Verdade e Vida.